Estou gravando isso às 23h42 do dia 8 de novembro e minhas mãos não param de tremer o suficiente para segurar o celular firme. Então vou só apoiá-lo na xícara de café e falar. Os pontos repuxam quando eu mexo a cabeça. 17, a enfermeira disse, curvados no meu couro cabeludo, como se algo tivesse tentado me abrir. Eles rasparam uma parte do meu cabelo para fechar e eu sinto o sangue seco ainda encrostado atrás da minha orelha, onde eles não limparam direito. Meu irmão ligou há 1 hora para perguntar se eu ainda estava comprometida com a história do alce para o Dia de Ação de Graças. Ele estava rindo. Rindo de verdade. Disse que a mamãe quer saber se preciso que ele traga spray de urso para o jantar, caso o purê de batata me ataque. Eu não respondi. Apenas o ouvi rir e depois desliguei e fiquei aqui sentada no escuro, com todas as luzes do apartamento acesas, o que eu sei que não faz sentido, mas nada mais faz sentido. O Bradford. Era publicou com aquela manchete e agora todo mundo no condado de Warren acha que eu estou mentindo ou louca. E talvez eu esteja louca porque continuo tocando nos pontos para ter certeza de que são reais. Eles são reais. A dor é real. A lacuna na minha memória entre me virar e acordar no chão é real. As fotos do hospital no meu celular são reais, embora eu não consiga olhá-las por mais de alguns segundos, antes de ter que largar o celular. O que eu vi naquele bosque de tsugas era real. Eu sei o que aconteceu comigo, eu sei o que eu vi. E vou dizer agora, nesta gravação, porque em 6 meses ou 1 ano, quando os pontos tiverem saído e o cabelo tiver crescido de volta e todo mundo tiver esquecido da guarda florestal maluca que inventou uma história de Bigfoot, eu ainda saberei. Era real. Era imenso. Estava tão perto que eu podia sentir o cheiro. E me machucou. Agora preciso rebobinar. Preciso explicar como fui parar lá, porque foi isso que o investigador me perguntou. E foi isso que o jornal me perguntou, e foi isso que minha própria mãe me perguntou quando me visitou no hospital, como se, ao entender a sequência dos eventos, ela pudesse dar uma explicação lógica para o que aconteceu. Então, aqui está. Meu nome é Sarah Kendrick e trabalho para a Pennsylvania Game Commission há 9 anos. Não sou guarda florestal, não tecnicamente. Meu cargo é técnica de avaliação de danos da vida selvagem, o que significa que passo a maior parte do tempo documentando danos em plantações causados por cervos e alces, ajudando fazendeiros a registrar queixas, tirando fotos de milharais arruinados e cercas. É um trabalho entediante na maior parte do tempo. Formulários e planilhas e proprietários de terras irritados que querem que o Estado pague por cada pé de soja pisoteado. Mas às vezes, o trabalho me leva para as profundezas da Allegheny e eu passo dias inteiros sozinha na floresta com minha câmera e meu aparelho de GPS, e ninguém me fazendo perguntas. É dessa parte que eu realmente gosto. A solidão, o silêncio. Eu cresci em Bradford e faço trilhas nessas matas desde os 12 anos e nunca tive medo delas. Nenhuma vez, até agora. A tarefa chegou no dia 30 de outubro. Um proprietário de terra chamado Vernon Hastings, dono de 200 acres perto de Kinsua Creek, relatou danos significativos de alces em seu bosque madeireiro. Casca arrancada de carvalhos jovens, vegetação rasteira pisoteada, erosão do solo perto de um riacho sazonal. Coisas de rotina. Ele queria documentação para um recurso de plano de manejo. Eu disse ao meu supervisor que iria no dia 1º de novembro, passaria 2 dias tirando fotos e medidas, e entregaria o relatório até o final da semana. Tarefa simples. Já fiz centenas como essa. Saí de carro do meu apartamento em Bradford no dia 1º, bem cedo, pegando a Rota 59 Leste em direção à floresta. Era uma daquelas manhãs de novembro de um cinza-aço, onde o céu fica baixo e pesado e a temperatura paira em torno dos 4 graus. Não chegava a chover,
mas o ar estava úmido o suficiente para que meu para-brisa ficasse embaçando. Minha mochila de campo estava carregada com o equipamento de sempre. Câmera Canon com a lente teleobjetiva, uma point and shoot de reserva, relógio com GPS, mapa topográfico de papel como backup, bússola, lanterna de cabeça, baterias extras, power bank, kit de primeiros socorros, água, mix de trilha, jaqueta impermeável, meu spray de urso pessoal, embora não seja necessário para alces. Meu celular estava totalmente carregado. Eu tinha meu Garmin InReach preso na alça da mochila para mensagens via satélite caso o serviço de celular caísse. Tudo conforme o manual. Tudo preparado. A propriedade de Hastings fazia fronteira com a Floresta Nacional na extremidade oeste, acessível pela West Line Road e depois por uma caminhada de 400 metros por uma antiga estrada madeireira que não recebia mais manutenção. Estacionei meu Subaru no portão por volta das 7h30 da manhã. A floresta estava silenciosa. Não o silêncio pacífico que eu costumo amar, mas algo mais pesado, sem pássaros. Lembro-me de ter notado isso. Sem corvos, sem gaios, nem mesmo o tamborilar distante de um pica-pau pilado. Apenas o leve farfalhar das folhas ainda presas aos galhos e o gotejar ocasional de umidade da copa das árvores. Tranquei o carro, coloquei a mochila nos ombros e comecei a andar. A estrada madeireira estava coberta de sarças de amora e arvoretas, mas ainda era transitável. A lama sugava minhas botas. A floresta de tsugas e carvalhos se fechava em ambos os lados, densa e gotejante. Verifiquei meu relógio com GPS. O bosque danificado que Vernon descreveu ficava a pouco mais de 1 quilômetro a nordeste, seguindo a estrada antiga, e depois cortando caminho por um cume com vista para Kinzua Creek. Terreno fácil. Eu estaria lá às 8h15, passaria a manhã documentando, pararia para o almoço, terminaria à tarde e voltaria para casa antes de escurecer. Esse era o plano. Cheguei às coordenadas às 8h20. O dano era óbvio imediatamente. Um aglomerado de carvalhos jovens com a casca arrancada em sulcos verticais, de cerca de 1,20 m até 2,10 m de altura. Alces. Eles esfregam os chifres e arrancam a casca para marcar território e se alimentar da camada de câmbio por baixo. O chão ao redor das árvores estava revolvido em lama, pegadas de casco por toda a parte, fezes espalhadas. Comecei a tirar fotos. Planos abertos para contexto, closes dos danos na casca, medições com minha fita métrica para o relatório, documentação profissional. Eu estava focada no trabalho. Não estava prestando atenção em mais nada. Foi quando senti o cheiro pela primeira vez. Atingiu-me entre uma foto e outra, um fedor súbito e espesso que me fez engasgar. Carne podre misturada com amônia e cachorro molhado, e algo mais que não consegui identificar. Pungente o suficiente para que eu realmente recuasse e cobrisse o nariz com a manga. Procurei por uma carcaça. Às vezes, alces morrem atropelados nas estradas próximas, e os predadores os arrastam para a mata. Mas não vi nada. Nenhum corpo, nenhuma pilha de vísceras. Apenas aquele cheiro pairando no ar úmido, como se algo tivesse marcado a área recentemente e seguido em frente. Respirei pela boca e continuei trabalhando. O cheiro desapareceu depois de alguns minutos. Terminei de fotografar o primeiro grupo de árvores danificadas e me movi 30 metros a nordeste em direção a outro grupo que Vernon havia mencionado. O terreno descia aqui, a floresta mais densa, mais tsugas, seus galhos escuros bloqueando a pouca luz que se filtrava pelo céu nublado. Minhas botas escorregaram nas folhas molhadas. Agarrei uma arvoreta para me firmar e foi quando vi a primeira pegada. Estava em uma mancha de lama macia perto de um canal de escoamento sazonal. Maior que a minha bota, muito maior. Com formato aproximado de um pé, mas largo, a marca era tão profunda que
que o que quer que a tivesse feito era pesado. Agachei-me e peguei meu celular para tirar uma foto de referência. A pegada tinha talvez uns 40 centímetros de comprimento, larga na planta do pé, 5 impressões de dedos distintas. Grande demais para um humano. Formato errado para um urso. Ursos deixam marcas de garras. E essa não tinha. Os dedos eram rombudos e o arco era pronunciado. E eu fiquei olhando para aquilo por um longo tempo, tentando fazer sentido. Alces não deixam pegadas assim. Cervos não deixam. Humanos não andam descalços na lama de novembro, na Allegheny. E os ursos já estavam se recolhendo para hibernar, na maioria, com a temperatura caindo. Tirei 3 fotos de ângulos diferentes. Minhas mãos estavam firmes. Eu não estava com medo ainda. Estava confusa, curiosa. Já encontrei pegadas estranhas antes. Marcas deformadas de animais feridos, pegadas sobrepostas que criam formas estranhas, impressões erodidas que parecem outra coisa. Aprendi a não tirar conclusões precipitadas, mas essa me incomodou. Era clara demais, profunda demais, anatomicamente específica demais. Levantei-me e examinei a área. Nada se movendo. Apenas o gotejar silencioso de umidade e o leve ranger dos galhos balançando. Verifiquei meu relógio com GPS. 8h46 da manhã. Eu deveria estar focada nos danos dos alces, não me distraindo com pegadas estranhas. Tirei mais uma foto e segui em frente. O segundo grupo de carvalhos danificados estava pior que o primeiro. A casca não estava apenas arrancada, estava retalhada, com sulcos tão profundos que expunham a madeira pálida por baixo. Algumas das arvoretas menores estavam completamente quebradas, partidas na altura do peito e penduradas por lascas. Fotografei tudo: planos abertos, closes, medições, documentação profissional. Mas minha atenção continuava se desviando. Eu continuava olhando por cima do ombro. A floresta parecia errada, silenciosa demais, parada demais. E aquele cheiro continuava voltando em ondas, fraco, mas inconfundível, como se algo estivesse se movendo pela área, fora de vista. Terminei as fotos às 9h30 e decidi fazer uma pausa. Encontrei um tronco caído que estava quase seco e me sentei, pegando minha garrafa de água e o mix de trilha. Meu celular tinha 2 pontos de sinal. Mandei uma mensagem rápida para meu supervisor. No local de Hastings, danos extensos de alces documentados, terminando por volta do meio-dia. A mensagem foi enviada. Comi um punhado de amêndoas e passas e tentei afastar a sensação de que estava sendo observada. O som começou enquanto eu mastigava. 3 batidas, madeira na madeira, deliberadas e uniformemente espaçadas. Toque, 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 vindo de algum lugar a leste, talvez a uns 90 metros de distância. Parei de mastigar e escutei. Silêncio. Depois, mais 3 batidas, mesmo ritmo, mesma direção. Levantei-me. Pica-paus não fazem sons assim. Galhos caindo não batem em ritmo. Caçadores às vezes batem para sinalizar uns aos outros, mas era 1º de novembro, temporada de caça com arco, e eu não tinha visto nenhum caçador no caminho, nenhum caminhão no portão, nenhuma pegada na trilha além das minhas. Eu gritei: "Olá? Tem alguém aí?" Nada. As batidas vieram de novo. 3 toques. Pausa. 3 toques. Mais perto agora. Talvez a 65 metros. Peguei minha mochila e comecei a andar em direção ao som. Não sei por quê. Curiosidade, talvez. Ou a necessidade de confirmar que era algo normal. Uma pessoa. Um caçador que eu não tinha visto. Qualquer coisa explicável. Abri caminho pela vegetação rasteira, passando por cima de troncos, me abaixando sob galhos baixos. A floresta de tsugas era mais escura aqui. A copa das árvores tão espessa que quase nenhuma luz chegava ao chão. Minhas botas estalavam nas agulhas caídas. As batidas pararam. Fiquei no silêncio e esperei. Minha respiração embaçava o ar.
Meu pulso estava acelerado, mas eu ainda não estava com medo. Não de verdade, apenas inquieta, confusa. Estava prestes a voltar quando vi a árvore. Era um carvalho jovem, talvez com 15 centímetros de diâmetro, e estava balançando, não por causa do vento. Não havia vento. A árvore inteira estava tremendo violentamente desde a base, os galhos chicoteando para frente e para trás, as folhas caindo como chuva. Observei por 5 segundos inteiros antes de parar. Simplesmente parou. A árvore ficou imóvel. O que quer que a estivesse sacudindo tinha sumido. Eu corri. Não porque estava pensando com clareza. Não porque tomei uma decisão racional de recuar. Eu simplesmente corri. De volta para a estrada madeireira, abrindo caminho pelo mato, minha mochila batendo nas minhas costas. Não olhei para trás. Não parei até chegar à estrada antiga e me curvar com as mãos nos joelhos, ofegante. Meu coração martelava contra minhas costelas. Eu podia sentir um gosto de metal no fundo da garganta. Que diabos foi isso? Fiquei ali por talvez 2 minutos, respirando com dificuldade, escutando. A floresta estava silenciosa novamente, sem batidas, sem árvores tremendo. Nada. Peguei meu celular e verifiquei a hora. 9h53 da manhã. Eu estava na floresta há menos de 2 horas e meia e já estava abalada. Isso era estúpido. Isso era antiprofissional. Eu faço esse trabalho sozinha o tempo todo. Estive na Allegheny centenas de vezes. Acampei sozinha, fiz trilha sozinha, trabalhei sozinha. Não sou medrosa, não sou paranoica. Mas algo sobre isso parecia errado. Forcei-me a voltar em direção ao bosque danificado. Lentamente desta vez. Olhos atentos. A cada 15 metros eu parava e escutava. Nada. Cheguei à área onde tinha feito minha pausa. Minha garrafa de água ainda estava no tronco onde eu a deixei. Tudo parecia normal, intocado. Peguei a garrafa, bebi e disse a mim mesma que estava exagerando. Provavelmente apenas um urso. Um urso sacudindo uma árvore para derrubar bolotas ou espantar um esquilo. Ursos fazem isso. É um comportamento documentado. As batidas poderiam ter sido de um caçador que não vi, ou uma árvore caindo, ou qualquer coisa. Forcei-me a terminar a documentação. Eu tinha mais 4 áreas para fotografar e não ia deixar um trabalho pela metade, porque me assustei com sons normais da floresta. Fui para o terceiro local, um grupo de arvoretas danificadas perto do cume. Tirei minhas fotos, medi os danos, registrei as coordenadas do GPS. Tudo muito profissional, tudo muito rotineiro. E o tempo todo eu podia sentir algo me observando. Não ver, sentir. É difícil descrever se você nunca passou por isso. Aquela sensação de arrepio na nuca, a parte animal do seu cérebro gritando que você não está sozinha. Eu continuava me virando. Vasculhei a linha das árvores. Verificava atrás de mim. Nada. Apenas floresta. Apenas sombras. Apenas o gotejar fraco de umidade e o ranger dos galhos. Mas a sensação não desaparecia. Às 11 da manhã, eu tinha terminado de documentar as principais áreas de dano. Tinha mais de 300 fotos na minha câmera e meu relógio com GPS mostrava que eu havia percorrido cerca de 2,5 km de terreno. O suficiente para um relatório sólido. O suficiente para justificar a partida. Comecei a caminhar de volta para a estrada madeireira. O plano era chegar ao meu carro, dirigir até Bradford, almoçar, revisar as fotos e decidir se precisava voltar amanhã ou se já tinha tudo o que precisava. Eu nunca cheguei ao carro. Eu estava a 45 metros da estrada madeireira quando ouvi os passos. Pesados, bípedes, esmagando folhas atrás de mim. Eu congelei. Virei a cabeça lentamente. Nada visível. Apenas troncos de tsugas e vegetação rasteira. Mas os passos continuaram, firmes, deliberados, acompanhando meu ritmo. Comecei a andar mais rápido. Os passos aceleraram. Eu podia ouvir galhos quebrando.
Algo grande abrindo caminho pela floresta paralelo a mim, mantendo-se fora de vista. Comecei a trotar. Os passos se transformaram em uma corrida. Corri os últimos 30 metros até a estrada madeireira e não parei até chegar à trilha aberta. Meu peito arfava. Virei-me, puxando meu spray de urso, segurando-o na minha frente com as mãos trêmulas. A floresta atrás de mim estava imóvel, silenciosa, vazia. O que quer que estivesse me seguindo havia parado na linha das árvores. Recuei pela estrada madeireira em direção ao meu carro, mantendo os olhos na floresta. Nenhum movimento, nenhum som, apenas aquele silêncio sufocante. Cheguei ao portão às 11h14 da manhã. Meu Subaru estava exatamente onde eu o deixei, intocado. Tentei pegar minhas chaves, derrubei-as, peguei-as, destranquei a porta e joguei minha mochila no banco do passageiro. Eu já estava dentro do carro com as portas trancadas antes de me permitir respirar. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui colocar a chave na ignição. O motor ligou. Engatei a ré, voltei para a Westline Road e dirigi em direção a Bradford a 80 por hora numa zona de 50. E não diminuí a velocidade até chegar à cidade. Estacionei em frente a uma lanchonete na Main Street e fiquei no carro com o motor ligado e o aquecedor no máximo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Nada fazia sentido. Eu tinha sido seguida. Algo tinha me seguido. Algo grande o suficiente para fazer passos que eu podia ouvir a 45 metros de distância. Algo rápido o suficiente para acompanhar minha corrida. Algo inteligente o suficiente para se manter fora de vista. Não era um urso. Ursos não perseguem assim. Alces não seguem humanos. Cervos fogem. E pessoas não abrem caminho pela vegetação rasteira fazendo passos tão pesados. Peguei meu celular e rolei até as fotos que tirei. A pegada. As árvores danificadas. Tudo normal. Tudo explicável. Nada que provasse qualquer coisa. Abri minha câmera e rolei pelas 300 fotos de danos de alces. Documentação padrão. Trabalho profissional. Nenhuma evidência de algo incomum. Apenas minha própria paranoia. Quase deixei por isso mesmo. Quase dirigi para casa, entreguei o relatório, esqueci o assunto. Mas Vernon Hastings havia pago por uma avaliação de 2 dias, e eu tinha a responsabilidade de fazer um trabalho completo. E se eu fosse embora agora, se deixasse o medo me expulsar da floresta, nunca mais conseguiria voltar. Eu seria aquela pessoa que se assustou uma vez e desistiu. Perderia minha credibilidade, minha confiança, tudo o que construí. Então, sentei-me no estacionamento da lanchonete e fiz um plano. Eu voltaria amanhã, 2 de novembro, mais cedo desta vez. Levaria tudo: mochila completa, comunicador via satélite, baterias extras, o Ruger do 357 do meu avô, que eu guardava no cofre do carro para emergências em território de ursos, embora nunca tivesse precisado usá-lo. Eu terminaria a documentação. Seria inteligente, seria cuidadosa, e provaria a mim mesma que o que quer que tenha acontecido hoje era explicável. Comprei um café na lanchonete e dirigi para casa. Naquela noite, não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, ouvia aqueles passos, pesados e deliberados, acompanhando o meu ritmo. Fiquei na cama olhando para o teto e rolando as fotos no meu celular. A pegada. 40 centímetros de comprimento. 5 dedos. Marca profunda. Aproximei o zoom até os pixels se desfazerem. O que faz uma pegada como essa? Às 2 da manhã, desisti de dormir e abri meu laptop. Comecei a pesquisar. Avistamentos de Bigfoot na Pensilvânia. Encontros na Allegheny National Forest. Pegadas de primatas desconhecidos. Encontrei mais do que esperava, muito mais. Fóruns online cheios de relatos de caçadores e trilheiros. Relatos de batidas em árvores, estalos de madeira e passos que seguiram pessoas pela floresta. Descrições de cheiro, tamanho e comportamento que correspondiam ao que eu havia vivenciado. Centenas de histórias. Algumas críveis, outras fraudes óbvias.
todas descartadas pela ciência convencional como identificações erradas ou invenções. Fechei o laptop. Isso era ridículo. Eu não acreditava em Bigfoot. Passei 9 anos trabalhando no manejo da vida selvagem e nunca vi nada que não pudesse ser explicado por espécies conhecidas. Ursos negros, alces, cervos, coiotes, linces, martas. É isso que vive na Allegheny. Não primatas não descobertos. Não macacos de 2,5 metros de altura. A ideia era absurda. Mas aquela pegada. Mas aqueles passos. Mas aquele cheiro. Fiz café às 4 da manhã e observei o céu passar de preto para cinza pela janela da minha cozinha. Às 5:30, eu estava vestida e arrumando minha mochila de campo. Câmera, GPS, celular, powerbank, comunicador via satélite, lanterna de cabeça, kit de primeiros socorros, água, comida, jaqueta impermeável, o Ruger carregado com 6 balas, .357 Magnum de ponta oca. Senti-me estúpida por levar a arma. Paranoica. Como se estivesse me preparando para algo impossível. Mas prendi o coldre no meu cinto mesmo assim. Dirigi de volta para a West Line Road enquanto o sol nascia. A temperatura havia caído durante a noite e a geada cobria os campos ao longo da Rota 59. O céu estava claro pela primeira vez em dias, azul pálido e com aparência frágil. Parei no portão às 6:48 da manhã. Meu Subaru era o único veículo. Sem caçadores, sem trilheiros. Apenas eu e a floresta. Fiquei no carro por 5 minutos, com o motor ligado, aquecedor ligado, tentando criar coragem para sair. Este era o meu trabalho. Era um trabalho de rotina. Eu já tinha feito isso centenas de vezes. Não havia nada a temer. Desliguei o motor e peguei minha mochila. A floresta estava diferente sob a luz da manhã, menos opressiva. A geada fazia tudo parecer limpo e nítido. A vegetação rasteira brilhando onde o sol a atingia através da copa das árvores. Pássaros cantavam. Chapins, citídeos e um corvo distante. Sons normais. Floresta normal. Senti a tensão nos meus ombros diminuir um pouco enquanto subia a estrada madeireira. Talvez ontem tivesse sido apenas um mau momento. Um urso de passagem. Um caçador que não vi. Meus próprios nervos amplificando eventos normais em algo assustador. Cheguei ao bosque danificado às 7:30. Tudo parecia igual. Os carvalhos com a casca arrancada, a lama revolvida, as fezes de alce espalhadas. Peguei minha câmera e comecei a tirar fotos suplementares, ângulos diferentes para o relatório. A luz da manhã era melhor para a documentação, mais clara. Trabalhei metodicamente, movendo-me de árvore em árvore, marcando cada local na minha lista mental. Foi quando encontrei a segunda pegada. Estava a 6 metros da primeira, pressionada profundamente na lama endurecida pela geada perto do canal de escoamento. Fresca. As bordas estavam nítidas e intactas. O que quer que a tivesse feito esteve aqui recentemente. Talvez na noite passada. Talvez esta manhã. Agachei-me e comparei com a minha bota. O dobro do tamanho. A mesma forma geral. 5 dedos, arco pronunciado, sem marcas de garras. Tirei fotos, medidas com minha fita métrica. 42 centímetros de comprimento, 23 centímetros de largura na planta do pé. A marca tinha quase 5 centímetros de profundidade em alguns lugares. Olhei para cima e examinei a área. Nada se movendo. Mas agora eu podia ver mais pegadas. Espaçadas por 2,5 metros, afastando-se do canal de escoamento e entrando na floresta de Tsugas ao norte. Uma trilha de caminhada. Algo bípede e enorme havia passado por aqui enquanto eu estava fora. Eu deveria ter ido embora naquele momento. Deveria ter tirado as fotos, voltado para o meu carro e dirigido direto para o escritório da Game Commission para registrar um relatório. Mas não o fiz. Segui as pegadas. Elas levavam morro acima, para longe do bosque danificado,
para uma floresta mais densa. O comprimento da passada era incrível. Eu tinha que dar 3 passos para cada pegada. A profundidade sugeria um peso considerável. 180 quilos no mínimo. Talvez mais. As pegadas estavam claras na geada nos primeiros 90 metros, e depois atingiram uma seção rochosa, onde o solo era duro demais para manter as marcas. Perdi a trilha. Fiquei ali na floresta silenciosa e tentei decidir o que fazer. O inteligente era voltar, documentar o que encontrei e deixar que outra pessoa investigasse. Mas as pegadas estavam indo em direção a um cume com vista para Kinzua Creek, uma área que eu precisava fotografar de qualquer maneira para o relatório de danos de alces. Eu poderia seguir o cume, tirar minhas fotos e voltar para a estrada madeireira. Manter-me na missão, manter-me profissional. Verifiquei meu relógio com GPS. 7h54 da manhã. Muita luz do dia. Muito tempo. Segui o cume. A floresta se abria ao longo do terreno elevado, as tiçugas dando lugar a carvalhos e bordos. Eu podia ver o vale do riacho, a água brilhando prateada através dos galhos nus. Era lindo lá em cima, silencioso, vasto e vazio. Tirei fotos da paisagem para contexto. Planos abertos mostrando o terreno por onde os alces de Vernon estavam se movendo. Tudo muito profissional. Foi quando ouvi uma vocalização, baixa, gutural e impossivelmente alta. Rolou pela floresta como uma buzina de navio, começando como um estrondo e subindo para um grito uivante que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. O som atravessou meu peito. Senti nos meus ossos. Durou talvez 4 segundos, e depois foi cortado abruptamente. Fiquei paralisada com a câmera nas mãos e o coração tentando atravessar minhas costelas. Que diabos foi isso? Silêncio. Sem pássaros. Sem insetos. Nada. Apenas o sussurro fraco do vento nos galhos e o pulsar do sangue nos meus ouvidos. Olhei ao redor freneticamente. O cume estava vazio. A floresta abaixo de mim estava imóvel. O que quer que tenha feito aquele som estava perto o suficiente para eu sentir a vibração, mas eu não conseguia ver. Afastei-me da beira do cume. Devagar, com cuidado. Minha mão foi para o Ruger no meu cinto e eu soltei a tira do coldre. O peso da arma era reconfortante, embora eu soubesse que 6 balas não parariam algo que pudesse fazer um som como aquele. Continuei recuando até bater em um tronco de árvore e então fiquei ali com os ombros pressionados contra a casca e examinei a floresta. Nada. Minutos se passaram. 5. 10. O silêncio se estendeu. Minha respiração diminuiu. Talvez tivesse ido embora. Talvez estivesse de passagem e eu por acaso estivesse na área quando chamou. Alces berram durante o cio. Alces machos podem fazer sons que se propagam por quilômetros. Talvez fosse só isso. Uma chamada territorial. Um animal que eu identifiquei mal. Esperei mais 5 minutos e então comecei a caminhar de volta para a estrada madeireira. Rapidamente, mas sem correr. Olhos atentos. Mão perto da arma. A floresta parecia diferente agora. Hostil. Como se as próprias árvores estivessem me observando. Continuei olhando por cima do ombro. Continuei ouvindo passos. Mas não havia nada. Apenas silêncio e minha própria respiração ofegante. Cheguei de volta ao bosque danificado às 8h30. Minha mochila estava onde eu a deixei, apoiada no tronco, intocada. Peguei-a e comecei a ir em direção à estrada madeireira. E foi quando senti o cheiro novamente. Mais forte desta vez. Tão forte que engasguei. Carne podre e amônia e animal molhado. E algo acre que queimava minhas narinas. O cheiro era fresco, recente, como se algo tivesse acabado de passar. Cobri meu nariz com a manga e olhei ao redor. A floresta estava imóvel, vazia, mas o cheiro pairava no ar como um aviso. Eu corri, todo o caminho de volta para a estrada madeireira, todo o caminho até meu carro. Joguei minha mochila no banco de trás, tranquei as portas
e liguei o motor com as mãos trêmulas. Fiquei ali respirando com dificuldade, observando a linha das árvores pelo para-brisa. Nada emergiu, nada me seguiu, mas eu ainda podia sentir o cheiro. Fraco, mas inconfundível, como se tivesse saturado minhas roupas. Dirigi de volta para Bradford a 100 por hora. Naquela tarde, tentei trabalhar no relatório. Baixei as fotos da minha câmera e comecei a organizá-las em pastas. Danos de alces, fotos de pegadas, fotos da paisagem. Tudo muito rotineiro, mas não conseguia me concentrar. Continuava pensando naquela vocalização, naquele cheiro, naquelas pegadas levando para a floresta. Com o que eu estava lidando? Liguei para Vernon Hastings por volta das 4 da tarde e disse a ele que tinha uma documentação extensa dos danos de alces e teria um relatório preliminar pronto até segunda-feira. Ele me agradeceu e perguntou se eu tive algum problema para acessar sua propriedade. Eu disse que não. Tudo correu bem, profissional e sem intercorrências. Eu estava mentindo. Naquela noite, voltei aos fóruns online. Li relatos de outras pessoas que ouviram vocalizações na Allegheny. As descrições correspondiam ao que eu havia vivenciado. Estrondo baixo que se transformava em um grito, sentido no peito, alto demais para ser humano, sustentado demais para ser o berro de um alce. Um relato de 2019 descrevia um incidente perto de Hearts Content, onde um caçador havia gravado um som semelhante. Encontrei o arquivo de áudio. Reproduzi. Minha pele gelou. Era o mesmo. Exatamente o mesmo. Fechei meu laptop, sentei no escuro e tentei pensar racionalmente. Eu tinha duas opções. 1. Entregar o relatório de danos de alces. Enviar as fotos. Nunca mencionar as outras coisas que vi e ouvi. Manter meu emprego. Manter minha credibilidade. Fingir que não aconteceu. 2. Documentar tudo. As pegadas, os sons, o cheiro. Enviar um relatório de incidente suplementar para a Game Commission. Arriscar ser rotulada como instável, carente de atenção ou delirante. Escolhi a opção 1. Passei o fim de semana escrevendo o relatório de danos de alces. Profissional. Completo. Nenhuma menção a pegadas, vocalizações ou cheiros estranhos. Apenas documentação de danos na casca, erosão do solo e impacto da vida selvagem em madeira privada. Enviei na segunda-feira de manhã. Meu supervisor aprovou na terça à tarde. Caso encerrado. Mas eu não conseguia deixar para lá. No dia 5 de novembro, voltei de carro para a propriedade de Hastings. Não a trabalho. Por mim mesma. Estacionei no portão e caminhei até o bosque danificado com minha câmera, meu GPS e minha arma. Queria ver se as pegadas ainda estavam lá. Se conseguiria encontrar mais evidências. Se conseguiria entender o que aconteceu. As pegadas haviam sumido. A chuva as tinha lavado. A geada havia sumido. O chão era apenas lama e folhas e nada de incomum. Procurei por 1 hora. Fotografei áreas onde pensei ter visto marcas. Não encontrei nada conclusivo. Sem pegadas, sem sinais. Apenas floresta normal. Estava prestes a desistir quando encontrei a árvore. Era uma tsuga com cerca de 30 centímetros de diâmetro e estava partida na altura do peito. Não cortada. Partida. O tronco estava lascado e torcido, e a metade superior estava a 9 metros de distância na vegetação rasteira. Quebra recente. A madeira estava pálida e pegajosa de seiva. Examinei o ponto de quebra. Sem marcas de serra, sem cortes de machado, nenhuma evidência de dano pelo vento. A árvore havia sido quebrada à força. Força imensa. Tirei fotos, medidas. Procurei por pegadas ao redor da base. Nada. Apenas madeira quebrada, agulhas espalhadas e o cheiro fraco que eu estava começando a reconhecer. Ouvi a pedra atingir uma árvore 3 metros à minha esquerda antes de vê-la. Um estalo agudo de impacto. Virei-me. Outra pedra atingiu atrás de mim, do tamanho de uma bola de beisebol. Movendo-se rápido. Não conseguia ver de onde vinham.
A floresta era densa. O ângulo de arremesso era impossível de determinar. Outra pedra. Esta perto o suficiente para eu sentir o ar se mover. Eu corri. Não pensei. Não planejei. Apenas corri de volta para a estrada madeireira com pedras impactando ao meu redor. Troncos de árvores. O chão. Uma atingiu minha mochila e me jogou para frente. Tropecei, me recuperei, continuei correndo. Os impactos pararam quando cheguei à trilha aberta, mas não parei de correr até chegar ao meu carro. Minha mochila tinha um amassado no painel traseiro. Uma pedra do tamanho de uma bola de softball havia atingido com força suficiente para rachar a estrutura de plástico. Sentei-me no banco do motorista, olhei para aquilo e tentei processar o que tinha acabado de acontecer. Algo havia atirado pedras em mim. Várias pedras. Com precisão. De um esconderijo. Isso não é comportamento animal. Isso não é aleatório. Isso é agressão. Isso é defesa de território. Isso é inteligência. Dirigi para casa e não voltei. Por 3 dias tentei fingir que tudo estava normal. Fui trabalhar. Entreguei relatórios. Respondi e-mails. Conversei com proprietários de terras sobre danos de cervos e reivindicações de colheitas. Profissional. Rotina. Bem, mas à noite eu não conseguia dormir. Cada som do lado de fora do meu apartamento me fazia pular. Portas de carro, passos no corredor, galhos raspando na janela. Mantive as luzes acesas. Mantive meu celular carregado. Mantive o Ruger carregado na gaveta da mesa de cabeceira. No dia 8 de novembro, meu supervisor me pediu para fazer uma visita de acompanhamento à propriedade de Hastings. Vernon queria fotos adicionais de uma seção diferente de seu bosque, mais a leste, em direção a Kinsua Creek. Pedido padrão. Trabalho padrão. Eu disse ao meu supervisor que iria no dia seguinte. Eu não queria voltar. Cada parte de mim gritava para não voltar. Mas eu não podia recusar sem explicar o porquê. E eu não tinha uma explicação que não soasse insana. Então, no dia 9 de novembro, dirigi para West Line Road pela 4ª vez. Manhã cedo, céu limpo. Temperatura na casa de 1 grau negativo. Estacionei no portão e fiquei no carro tentando criar coragem para sair. Meu celular vibrou. Mensagem do meu irmão. Mamãe disse que você está trabalhando na floresta de novo. Tenta não ser atacada por nenhum monstro. KK. Não respondi. Peguei minha mochila e comecei a andar. A estrada madeireira parecia a mesma. A floresta parecia a mesma. Tudo normal. Tudo quieto. Passei pelos locais de dano originais sem parar e continuei para o leste por uma trilha de caça que corria paralela a Kinsua Creek. O bosque adicional de Vernon deveria estar a 800 metros dali. Caminhada fácil, terreno plano. Eu terminaria ao meio-dia. Encontrei o local às 9h15 da manhã. O dano dos alces aqui era pior do que no primeiro local. Arvoretas inteiras arrancadas. Casca arrancada de árvores maduras. O chão revirado como um campo de batalha. Comecei a tirar fotos. Documentação profissional. Medidas. Coordenadas de GPS. Tudo muito rotineiro. Eu estava agachada fotografando um sistema de raízes danificado quando ouvi a respiração. Pesada. Úmida. Perto. Congelei. Não virei a cabeça. Não me movi. Apenas escutei. A respiração continuou. Rítmica. Ofegante. Vindo de trás de mim. Talvez a 6 metros. Eu podia sentir o cheiro. Aquele fedor. Avassalador agora. Minha mão foi para o Ruger. Saquei-o devagar. Silenciosamente. Polegar no cão. Levantei-me e me virei. Estava lá. Parado entre as tisugas a 9 metros de distância. Parcialmente obscurecido por galhos, mas visível. Imenso. Pelo menos 2,40 metros de altura. Coberto de pelos escuros. Ombros largos. Braços longos. O rosto estava na sombra, mas eu podia ver os olhos. Escuros, inteligentes e fixos em mim. Nos encaramos por talvez 3 segundos. 3 segundos que pareceram 3 horas. Então ele se moveu.
Não em minha direção. Ele se escondeu atrás de uma árvore. Simplesmente desapareceu. Em um segundo estava lá e no seguinte tinha sumido. Mas eu ainda podia ouvi-lo. Respirando, movendo-se, circulando. Galhos quebrando à minha esquerda. Depois, à minha direita. Depois, atrás de mim. Estava se movendo ao meu redor, rápido, silencioso, mantendo-se fora de vista. Recuei em direção ao riacho. Passos lentos, arma erguida, olhos atentos. Eu não podia vê-lo, mas podia senti-lo. Perto, perto demais. A respiração estava por toda parte. O cheiro era sufocante. Cheguei à margem do riacho e parei. Água nas minhas costas. Tsugas na minha frente. Nenhum lugar para correr. A árvore começou a tremer à minha esquerda. Violenta. Uma tsuga com cerca de 20 centímetros de diâmetro, chicoteando para frente e para trás. Apontei a arma para ela. A tremedeira parou. Começou de novo à minha direita. Árvore diferente. Virei-me, apontei. Nada visível. A tremedeira parou. Começou atrás de mim. Eu estava cercada. Dei um tiro para o ar. O disparo foi ensurdecedor no silêncio da floresta. O recuo levantou meu braço. O som ecoou no cume e desapareceu. Tudo ficou imóvel, sem respiração, sem movimento, sem árvores tremendo. Apenas silêncio e o cheiro de pólvora. Esperei. 30 segundos. 1 minuto. Nada. Talvez o tiro o tivesse assustado. Talvez tivesse ido embora. Comecei a recuar ao longo da margem do riacho, mantendo a arma erguida, verificando por cima do ombro a cada poucos passos. Eu precisava voltar para a estrada madeireira. Voltar para o meu carro. Sair. Consegui andar 18 metros antes que ele atacasse. Não o vi chegando. Eu o ouvi. Um rugido, galhos quebrando e passos martelando em minha direção. Virei-me e atirei, e o tiro foi para o alto. Algo imenso me atingiu de lado. Não um encontrão, um golpe, um braço ou mão, não sei o que. Atingiu minha cabeça e eu caí com força. O mundo girou. Minha visão ficou branca. Caí no chão e senti gosto de sangue e terra. E então, tudo ficou preto. Não sei quanto tempo fiquei inconsciente. Minutos, talvez. Poderia ter sido mais. Quando voltei a mim, estava deitada de lado na lama, com sangue escorrendo pelo meu rosto. Minha cabeça parecia ter sido partida ao meio. A dor era incrível. Branca e quente. Toquei meu couro cabeludo e minha mão saiu vermelha. Eu podia sentir o ferimento. Um corte longo da minha têmpora até atrás da orelha. Profundo. O sangue estava por toda parte. Tentei me sentar. O mundo girou. Vomitei nas folhas. Minha visão estava embaçada. Dupla. Não conseguia focar. Onde estava a minha arma? Olhei ao redor. Não havia. Não via nada com clareza. Apenas árvores, lama e sangue. Tanto sangue. Rastejei em direção ao riacho. Não sei porquê. Instinto, talvez. Chegar à água. Limpar o ferimento. Descobrir o quão ruim era. Minhas mãos tremiam. Meu corpo inteiro tremia. Cheguei à água e joguei no rosto, e o frio me chocou de volta à clareza. O ferimento era grave. Muito grave. Eu precisava de ajuda. Tentei me levantar e caí. Meu equilíbrio tinha sumido. Concussão. Definitivamente concussão. Rastejei em vez disso, longe do riacho, em direção aonde eu achava que a estrada madeireira estava. Não conseguia pensar direito. Não conseguia lembrar o caminho. Apenas continuei rastejando. Sangue pingando. Visão turva. Não desmaie. Não desmaie. Encontrei minha mochila a 9 metros de distância. Rasgada. Conteúdo espalhado. Minha câmera estava esmagada. Lente rachada. Tela estilhaçada. Meu relógio com GPS foi arrancado do meu pulso. Sumiu. Meu celular estava em pedaços. Tela completamente destruída. Powerbank rachado. Comunicador via satélite esmagado sob uma rocha. Tudo destruído. Sistematicamente destruído. Continuei rastejando. Não me lembro da maior parte da hora seguinte.
Apenas fragmentos, puxando-me por cima de troncos. Gosto de sangue, o som da minha própria respiração, o cheiro por toda parte. Em algum momento, encontrei a estrada madeireira. Segui por ela, rastejando, tropeçando, caindo, levantando-me de novo. A dor na minha cabeça era tão intensa que eu continuei vomitando. Bile, sangue e nada mais. Meu carro apareceu como uma alucinação. Parado no portão, intocado. Cheguei a ele por volta das 11 da manhã, de acordo com o relógio do painel. 3 horas e meia depois de ter chegado. Entrei no banco do motorista, tranquei as portas e fiquei ali, sangrando no estofamento, tentando descobrir o que fazer. Hospital. Eu precisava de um hospital. Mas eu estava a 40 minutos de Bradford e não tinha certeza se conseguiria dirigir. Minha visão continuava dupla. Minhas mãos não paravam de tremer. O ferimento ainda estava sangrando. Muito. Pressionei minha manga contra ele e apliquei pressão. A dor me fez gritar. Liguei o motor. Coloquei o carro em drive. Entrei na Westline Road a 30 km por hora, porque era tudo o que eu conseguia. A estrada ficava embaçando. Tive que parar 2 vezes para vomitar no acostamento. Minha camisa estava encharcada de sangue. O cheiro dele encheu o carro, misturado com aquele outro cheiro, aquele fedor. Estava nas minhas roupas, no meu cabelo. Eu não conseguia escapar. Cheguei ao Bradford Regional Medical Center às 11h53 da manhã. Estacionei torto em 2 vagas. Entrei cambaleando pelas portas da emergência e disse à enfermeira que tinha sido atacada. Ela olhou para mim e chamou um médico. Eles limparam o ferimento, irrigaram com soro fisiológico, examinaram sob luzes fortes. O médico de plantão ficava perguntando o que tinha me atingido. Um galho? Uma pedra? Um animal? Eu disse a ele que não sabia. Estava fotografando danos de alces e algo me atacou por trás. Nunca vi claramente. Ele não acreditou em mim. Eu podia ver em seu rosto. Mas ele documentou tudo. Mediu o ferimento. Tirou fotos para o prontuário médico. Chamou de laceração consistente com trauma de força contundente de fonte desconhecida. Eles rasparam uma parte do meu couro cabeludo e fecharam o ferimento com 17 pontos. Curvados, seguindo a linha do impacto. A enfermeira ficava me olhando enquanto trabalhava. Eu podia dizer que ela queria fazer mais perguntas, mas não fez. Deram-me uma vacina antitetânica, antibióticos, analgésicos, papéis de alta com protocolos de concussão, instruções para retornar em 5 dias. Um delegado do xerife veio me entrevistar enquanto eu esperava para ser liberada. Um cara jovem, talvez 25 anos. Ele me pediu para descrever o que aconteceu. Contei a ele a mesma coisa que disse ao médico. Eu estava trabalhando, fotografando danos de alces perto de Kinzua Creek. Algo me atacou por trás. Não vi. Perdi a consciência. Quando acordei, meu equipamento estava destruído e eu me arrastei de volta para o meu carro. Ele anotou tudo. Perguntou se eu queria registrar um boletim de ocorrência. Eu disse que sim. Ele perguntou se eu achava que era um urso. Eu disse que não sabia. Ele perguntou se eu tinha visto algum urso na área recentemente. Eu disse que não. Ele perguntou se eu tinha bebido. Eu disse que não. Ele perguntou se eu tinha usado alguma droga. Eu disse que não. Ele olhou para mim do jeito que as pessoas olham para testemunhas em quem não acreditam. Então ele fechou seu caderno e disse que alguém entraria em contato. Recebi alta às 3 da tarde. Dirigi para casa devagar. Estacionei no meu prédio e fiquei no carro por 20 minutos olhando para o sangue seco nas minhas mãos. Meu celular estava destruído. Minha câmera estava destruída. Meu relógio com GPS sumiu. Todas as minhas provas, toda a minha documentação, sumiram. Tomei um banho de 40 minutos. A água escorreu vermelha, depois rosa e finalmente clara. Não consegui tirar o cheiro, nem com sabonete, nem com shampoo. Estava nas minhas narinas,
nos meus pulmões. Aquele fedor, aquela presença. O Bradford. Ela me ligou no dia 11 de novembro. Uma repórter chamada Jessica Chen, que ouviu sobre o incidente de alguém no gabinete do xerife. Ela queria uma entrevista. Eu quase disse não. Mas parte de mim precisava contar a alguém. Precisava tornar aquilo real. Então, eu concordei. Ela veio ao meu apartamento no dia 12 de novembro, com um gravador, um caderno e olhos gentis que me fizeram querer confiar nela. Contei tudo a ela. As pegadas, as vocalizações, o cheiro, o arremesso de pedras, a perseguição, o ataque final. Mostrei a ela os pontos, as fotos do hospital no meu laptop de backup, o equipamento destruído que eu trouxe para casa em um saco de lixo. Ela ouviu, tomou notas, gravou tudo. O artigo saiu no dia 14 de novembro. Primeira página. Guarda florestal alega ataque incomum. A manchete fez parecer ridículo, como se eu estivesse alegando algo impossível. O artigo em si era na maior parte factual. Jéssica me citou com precisão. Incluiu a documentação médica. Mencionou meus 9 anos de experiência com a Game Commission. Mas o parágrafo final citava um biólogo da vida selvagem da Penn State, que disse que, com base na descrição, era muito provavelmente um ataque de urso e que a testemunha provavelmente estava confusa devido ao trauma na cabeça. A sessão de comentários encheu em horas. A maioria era de zombaria. Bigfoot ataca novamente. Daqui a pouco ela vai dizer que alienígenas ajudaram o urso. Parece que alguém quer atenção. Algumas pessoas me defenderam. Mencionaram outros encontros na área. Postaram links para relatos. Mas foram abafados pelo ridículo. Meu supervisor me ligou no dia 15 de novembro e perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Ele perguntou se eu precisava de folga. Eu disse que não. Ele perguntou se o artigo era preciso. Eu disse que na maior parte. Ele não perguntou mais nada. Apenas me disse para cuidar de mim e avisá-lo quando estivesse pronta para voltar ao trabalho. Minha mãe ligou no dia 16 de novembro. Ela tinha visto o artigo. Estava preocupada. Perguntou o que realmente aconteceu. Contei a ela a mesma coisa que disse a todos os outros. Ela perguntou se eu estava estressada ultimamente, se eu estava dormindo bem, se eu precisava conversar com alguém. Um terapeuta, talvez. Eu disse que estava bem. Ela não acreditou em mim. Meu irmão mandou uma mensagem no dia 17 de novembro. Então você foi atacada pelo Bigfoot? Que loucura! Talvez leve uma arma maior da próxima vez, kkk. Não respondi. O gabinete do xerife encerrou o caso em 18 de novembro. Evidências insuficientes. Nenhuma testemunha. Nenhum autor claro. Classificado como um encontro com animal de origem indeterminada. Eles sugeriram que eu registrasse um relatório na Game Commission, se tivesse preocupações sobre vida selvagem agressiva na área. Não registrei nada. Voltei ao trabalho no dia 20 de novembro. Funções leves. Trabalho de escritório. Nenhuma tarefa de campo. Meu supervisor disse que era temporário. Apenas até eu me recuperar totalmente. Eu sabia que era permanente. Podia ver em seu rosto. Ele achava que eu era instável. Não confiável. Um risco. Os pontos foram retirados no dia 24 de novembro. A cicatriz ainda é visível. Sempre será visível. Uma linha branca curva da minha têmpora até atrás da orelha. O valor de 17 pontos. As pessoas às vezes perguntam sobre ela. Digo que foi um acidente de trilha. Uma queda. Bati a cabeça em uma pedra. Ninguém pede detalhes. O dia de ação de graças foi há 2 dias. Meu irmão fez a piada sobre o purê de batata. Todos riram. Eu sorri. Mudei de assunto. Depois do jantar, minha mãe me chamou de lado e perguntou se eu estava realmente bem. Eu disse a ela que estava bem. Ela me abraçou e disse que eu podia conversar com ela sobre qualquer coisa. Eu assenti e não disse mais nada. Guardo as fotos do hospital em uma gaveta trancada no meu quarto. Às vezes eu as olho.
o ferimento antes de costurarem, o corte, o tecido exposto, o sangue. Prova física de que algo aconteceu. Mas prova de quê? Um ataque de urso, uma queda, um golpe na cabeça de uma fonte desconhecida. É só nisso que qualquer um acreditará. Não voltei para Allegheny. Não consigo me forçar a dirigir até a Westline Road. Não consigo me forçar a entrar na floresta de Tsugas. Não consigo lidar com o cheiro de folhas molhadas ou o som de galhos rangendo. Pedi uma transferência para um cargo de escritório. Meu supervisor aprovou imediatamente. Começo em janeiro. Trabalho de mesa. Entrada de dados. Chega de tarefas de campo. Chega de florestas. Às vezes, à noite, eu ainda o ouço. A respiração. Pesada, úmida e próxima. Verifico as janelas. Verifico as fechaduras. Acendo todas as luzes. Digo a mim mesma que foi o trauma. A concussão. O estresse pós-traumático. O cérebro inventando ameaças. Mas o cheiro é real. Sinto-o às vezes no meu apartamento. Fraco, mas inconfundível. Como se tivesse me seguido para casa. Eu sei o que eu vi. Eu sei o que me atingiu. E sei que ninguém nunca vai acreditar em mim. As evidências sumiram. As feridas estão cicatrizando. A história já está virando piada. Aquela guarda florestal que disse que o Bigfoot a atacou, em 6 meses, ninguém vai se lembrar. Em 1 ano, será uma lenda local. Em 5 anos, será completamente esquecido. Mas eu vou me lembrar. Eu sempre vou me lembrar. O jeito que se movia, o jeito que me olhou, a inteligência naqueles olhos, a precisão daquele golpe. Não queria me matar. Queria me machucar. Queria me ensinar uma lição. Queria que eu fosse embora. E funcionou. Eu fui embora. Nunca mais voltarei àquela floresta. Nunca mais andarei naquelas trilhas. Nunca mais trabalharei na natureza. Levou tudo de mim. Minha carreira, minha confiança, minha credibilidade. E tudo o que ganhei em troca foram 17 pontos e uma cicatriz em que ninguém acredita. A gravação está quase no fim. Bateria em 3%. Não sei por que fiz isso. Talvez um dia alguém ouça e acredite em mim. Talvez um dia outra pessoa tenha um encontro e precise saber que não está sozinha, que não está louca, que é real. Ou talvez ninguém nunca ouça isso. Talvez fique apenas no meu armazenamento em nuvem para sempre. Outra história em que ninguém acredita. Outra testemunha que ninguém leva a sério. Outra pessoa que viu algo impossível e pagou o preço. É real. O que eu vi era real. O que me atingiu era real. E em algum lugar na Allegheny National Forest, nos bosques de Tsugas, perto de Kinzua Creek, ele ainda está lá. Ainda observando. Ainda esperando. Ainda territorial. E se você for lá, se sentir aquele fedor, ou ouvir aqueles passos, ou ver aquelas pegadas, saia. Não investigue. Não tente provar nada. Não seja corajoso. Apenas corra. Porque eu tentei ser profissional. Tentei documentar. Tentei fazer meu trabalho. E isso me custou tudo. A luz da bateria está piscando. Preciso terminar isso. Preciso dormir. Amanhã vou apagar. Provavelmente. Ou talvez eu guarde. Evidência. Testemunho. Prova de que pelo menos eu sei o que aconteceu. Mesmo que ninguém mais saiba. Meu nome é Sarah Kendrick. No dia 9 de novembro, fui atacada por algo na Allegheny National Forest, perto de Kinzua Creek, na Pensilvânia. Algo de 2,40 metros de altura que se movia como um primata e batia como um trem de carga. Algo que destruiu meu equipamento sistemática e deliberadamente. Algo que não me queria lá. Tenho 17 pontos para provar que aconteceu. E não tenho absolutamente nenhuma maneira de fazer alguém acreditar em mim.